Hoje temos ceia, hoje realizaremos o memorial da ceia do Senhor. E eu quero, neste momento, informar a você que nos assiste, a você que está conosco, que de algum momento às vezes se exclui da participação do memorial da ceia do Senhor, que lá eu vou lembrar. Nossa igreja tem maturidade suficiente para evitar colocar sobre qualquer crente em Jesus um peso que não tem orientação bíblica. Por isso, na ceia, todos podem participar, sejam batizados ou ainda não, sejam membros da igreja ou ainda não. No momento em que os elementos forem servidos, todos podem participar sem constrangimento. Seguiremos com a nossa reflexão e, depois da reflexão, nós realizaremos o nosso memorial da ceia do Senhor, com a ajuda de alguns obreiros que, assim como eu, estão na faixa menos que 40 ou 35? 39? Quem foi que disse que tem 39 anos aí no santuário? Foi você? Eu nunca daria 39 anos, talvez 70, alguma coisa assim. Mas eu vou aceitar os 39, porque é a minha idade também, 39, né? E meus amados pastores hoje vão dar um presente à família. Nós temos 6 pastores em nossa igreja como membros. Eu vou trabalhar hoje sozinho, vou deixar vocês junto com a família. Poderão participar da ceia ao lado da família, sem muito movimento. Aproveitem este momento ao lado da família. Então, sigamos com a nossa reflexão. Antes, eu quero fazer mais uma oração, vocês podem ficar assim sentados como estão. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Senhor, por cada momento de nossa vida, e em especial por este em que estamos aqui, com permissão para te cultuar. Louvado seja o teu nome, ó Senhor, bendito seja ele. Ajuda-me, ó Senhor, a entregar esta mensagem, que o teu Espírito ocupe cada lugar neste santuário, trazendo luz ao nosso entendimento, para que possamos, ó Senhor, receber de ti aquilo que precisamos, aplicar a nossa vida e, com a tua ajuda, seguir. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre aqueles momentos em nossa vida que nós vivemos a experiência de um desafio mais doloroso no aprendizado. Um desafio por uma caminhada onde nós ainda não temos muita clareza sobre o que está acontecendo. Aquele momento quando o nosso coração tem alguma dúvida, quando a gente ainda não tem muita certeza do que acontece, por que acontece, para que acontece, até quando acontece, e assim vai a nossa caminhada. É comum associarmos o entendimento fácil a algo claro, e considerarmos uma caminhada mais suave como pela manhã. Por outro lado, quando estamos confusos, dizemos que estamos no escuro. O Salmo 30, verso 5, nos lembra que a ira divina é passageira, mas o seu favor é eterno. O choro pode persistir durante toda a noite, mas a alegria surge com o amanhecer. Há momentos em que nos sentimos espiritualmente perdidos, imersos na noite interior. Entendem? É quando a gente sente a escuridão de uma noite
na alma. A noite interior nos ataca e nós nos sentimos na escuridão, por dentro, por dentro. É nesse momento que buscamos desesperadamente a luz, ansiando pelo amanhecer que trará alegria e clareza. Todos podemos passar por essa experiência, a noite interior. Também conhecida como a noite da alma, é um período em que a escuridão espiritual e a desolação interior, que marca a jornada de crescimento espiritual de um indivíduo, é este momento de uma jornada de escuridão para o crescimento. É um momento de crise existencial e questionamento da fé, onde a pessoa se sente perdida, sem propósito e desamparada. Eu dou graças a Deus, porque na caminhada da vida, eu tive o privilégio de participar com muitas pessoas. E não importa o tempo de crente, o tempo de obreiro, qualquer um em qualquer estágio da vida, quando deseja caminhar com Deus, pode enfrentar um momento de sofrimento e que não vai entender a vontade de Deus. Por quê? Porque ele quer entender, mas não entendeu ainda. E por isso ele se incomoda. Ele não está alheio à vontade do Senhor. Por isso ele para e pensa: por que estou passando por isso? O que é que Deus tem para mim em relação a isso? Até que ponto isso vai durar? E ele entra na sua noite da alma. Apesar dessas dificuldades, que eu já vi muita gente vencer, graças a Deus, já vi muita gente passar e vencer. Há uma saída, uma perspectiva de vitória. A noite interior é, de fato, uma jornada de transformação. Grave isso. Uma jornada de transformação. Um processo pelo qual passamos para emergir mais forte, mais sábios e mais conectados em nossa essência espiritual. De maneira, na medida do possível breve, é sobre isso que nós vamos falar, nesta jornada de transformação. Então vamos pensar em algumas coisas, a base bíblica para a gente dizer que isso realmente existe, a Bíblia cita, e como a gente sai deste momento em que a gente está na escuridão. O que é que acontece com alguém quando enfrenta esse momento? Então eu gostaria que você refletisse, se você conhece alguém que enfrenta um momento assim, porque hoje você pode encontrar um caminho para ajudar essa pessoa. Eu gostaria que você refletisse se você hoje passa por isso, porque hoje você vai encontrar o caminho para sair deste estado. Eu gostaria que você refletisse sobre alguma vez você passou por isso, porque agora você vai entender melhor, vai comparar este momento com o momento anterior e vai ver que hoje você aprendeu muitas coisas em função daquele momento de escuridão em que você enfrentou a sua noite interior. O que é que acontece? Sentimento de vazio. Um desespero, talvez. A pessoa se sente desanimado, sem esperança e sem motivação. Já viram quantas pessoas passam por momentos assim? Perda de fé e questionamentos existenciais. A crença em Deus e o sentimento, o sentido da vida são questionados. Para que é que eu estou aqui? Será que a vida vale a pena? Será que Deus existe? Onde Ele está agora? Lembro-me quando alguém perguntou sobre onde Deus estava quando os judeus eram massacrados, mortos. E um homem que teve a sua família assassinada, disse: Deus estava consolando cada pessoa que sofria.
Às vezes a gente quer que Deus haja como a gente quer, mas Ele tem propósitos maiores do que a nossa vontade. Deus estava consolando cada pessoa que sofria. Sensação de isolamento e solidão. A pessoa se sente desconectado de si mesmo, dos outros e do divino. Não sei quem sou, não quero andar com essas pessoas, que valor tem a família, que valor tem a igreja, e Deus, que conversa eu quero com Deus? É um vazio muito grande. Confronto com sombras e traumas. A pessoa é obrigada a enfrentar seus medos e traumas mais profundos. A pessoa tem dúvidas, a pessoa está sofrendo, e o que aparece diante dela é somente as lembranças das coisas que ela tem que enfrentar, das coisas que ela não consegue vencer, dos pesos que ela carrega durante toda a caminhada de sua vida. Aí o choro dura a noite inteira, a gente esperando o amanhecer. Então, na noite interior, é um momento quando a gente experimenta coisas assim. Mas isso tudo tem um sentido. Isso tudo pode ser vencido. Lembra o que aconteceu com Jó? Como foi a experiência de Jó? Vou compartilhar aqui alguns momentos na Bíblia, de enfrentamento, de experiência, de citação de noite interior. Jó enfrentou sofrimentos indizíveis, incapaz de ser dito. Não há palavras. Esse é o momento quando diz assim, estou sem palavras. Não há como dizer a dor que Jó enfrentou. É indizível. Mas reconheceu sua finitude e a grandeza de Deus, alcançando uma fé mais profunda. Há um momento quando, naquela época, eu vi um vídeo em uma das redes sociais mais recentes, que eu nem digo mais o nome das redes, porque se eu for falar Orkut, né? Mas eu vi um vídeo que dizia assim, deve ser coisa antiga, ao momento quando a ficha caiu em Jó, a ficha caiu. Ok. Ele entendeu a mensagem, eu sou finito. A história de Jó demonstra que a noite interior pode ser um caminho para o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. Lembram como termina a história? Ainda hoje eu vou voltar a falar sobre Jó. Os salmos. Irmãos, nós temos salmos que são alegria extrema. Mas nós temos salmos que a gente vai lendo assim e diz, como é que ele vai sair dessa? O extremismo no detalhe da dor que a pessoa enfrenta. Aí você diz, como é que ele vai sair dessa? Mas Deus trabalha e retira cada um de nós desse momento. E retira cada um de nós mais fortes a partir de cada vitória como estas que alcançamos com a ajuda dele. Os salmos expressam angústia, desespero e questionamentos da fé, mas também demonstram a oportunidade de fortalecer a fé em Deus. Salmos demonstram que a noite interior pode ser uma oportunidade para fortalecimento da fé e da confiança em Deus. Há muitos salmos que a gente pode dar uma olhada lá, o Salmo 23, por exemplo. O salmista se sente perdido e cercado por inimigos, mas encontra conforto na presença de Deus, que o guia e o protege. O Salmo 73, o salmista questiona a justiça de Deus ao ver os perversos prosperando enquanto os justos sofrem. No entanto, ele finalmente reconhece a sabedoria divina e encontra paz em sua fé. Nosso Senhor Jesus
Será que Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e que voltará para levar a sua igreja, e que hoje realizaremos o memorial da ceia do Senhor, reafirmando essa experiência de ter uma vida que foi resgatada graças aos méritos do Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus enfrentou um momento de noite interior? O Senhor Jesus viveu em carne. O Verbo se fez carne. E enfrentou todos os desafios que nós enfrentamos, inclusive a noite interior. Jesus passou por profunda angústia no Getsêmani, mas se submeteu à vontade divina, demonstrando que até mesmo o Filho de Deus experimentou a noite interior. A crucificação e a ressurreição de Jesus representam a vitória sobre a morte e o triunfo da luz sobre as trevas, simbolizando a esperança que a noite interior pode ser superada e levar a uma vida nova e mais plena. A gente passa por este momento e aprende muito com ele. E a gente sai forte para seguir a nossa missão e glorificar o nome do Senhor. Até Jesus passou por isso. Mas assim como ele venceu, nós também podemos vencer. No mundo nós teremos muitas aflições, mas a nossa inspiração é o Senhor Jesus. A nossa fé é no Senhor Jesus. E nós venceremos todas estas aflições. Mas até que ele venha, todo dia é um dia quando nós aprenderemos algo novo. Por isso a gente entende que basta a cada dia o seu próprio mal. Por que é que eu vou ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã? Eu vivo hoje plenamente, enfrento e venço, e amanhã eu enfrento novamente e vou vencer. Aqueles que acreditam que com a ajuda do Senhor, qualquer sofrimento, qualquer desafio, qualquer coisa que glorifique o Senhor e esteja diante de nós para ser vencida, pode ser vencida. Eu quero ensaiar. Quem acredita nisso, diga baixinho, amém. Outra vez baixinho, amém. A gente vai subir um pouco mais e vai dizer amém. Agora a gente desce amém para mais, vamos dizer glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque não importa o quão mergulhados estejamos em nossos erros, em nosso sofrimento, Ele nos resgata. E como é que a gente pode conseguir fazer isso? Tem aqui algumas orientações. Buscando refúgio na palavra de Deus. Quando a gente vive constantemente em contato com a palavra de Deus, ela nos socorre nesse momento porque ela traz o que a gente precisa. Salmo 119, 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Diversos salmos expressam o poder consolador e fortalecem aquele que sofre para enfrentar qualquer dificuldade. A palavra do Senhor sempre tem um caminho para a nossa vitória e para a glória do Senhor. Confiança e entrega à vontade divina. A palavra diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versos 5 e 6. Em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis, pois Deus
guiará os nossos passos. Deus guia os passos do fiel quando ele se apoia nas suas promessas e na sua palavra. Gratidão pelas bênçãos. Você já experimentou? Eu tenho seguido a seguinte linha. Todos os dias eu agradeço muitas coisas. Todos os dias. E eu vou lembrando, e tudo que vem à minha mente, eu agradeço. Eu lembro de alguém da família, eu agradeço pela vida dele. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu agradeço pela vida dele. Eu lembro do trabalho, eu agradeço pelo trabalho que tenho. Eu lembro de uma situação resolvida no trabalho, eu agradeço pela situação resolvida. Eu lembro de um problema com uma pessoa, com o trabalho, em algum lugar, eu agradeço por aquele problema, porque vem de Deus para a minha edificação, fortalecimento, crescimento. Então eu passo um momento de oração agradecendo muito. E agradeço pela vitória que virá a partir de cada desafio. E eu fico muito leve. Porque, francamente, irmãos, há uma possibilidade de a gente orar, pedir a Deus algumas coisas e sermos levados a não nos considerarmos merecedores daquilo. Ora, se Deus me der tudo que eu mereço, eu não vou receber nada, só pancada. Ele me dá não porque eu mereço, mas porque a bondade dele é infinita, é incondicional. Então eu agradeço tudo que tenho, até mesmo o problema, porque enquanto eu enfrento aquele problema, eu sei que ele está comigo e em algum momento esse problema, para a glória dele, vai ser resolvido. Gratidão, irmãos. Quando nós nos especializamos em agradecer, mesmo que a gente procure um critério e diga, eu vou agradecer pelo que eu gosto, você começa a listar e descobrir que Deus tem atuado em sua vida e que talvez naquele momento de escuridão, aquele momento da noite na alma, você esteja perdendo de vista. Você não esteja percebendo quantas coisas na sua vida existem e você não está valorizando. Eu lembro daquele exemplo quando um palestrante disse assim, olha, o que é que você vê aqui? Ele mostrou uma folha em branco. Aí a plateia, uma folha em branco, uma folha em branco, uma folha em branco. É uma folha em branco. Aí ele fez um ponto no meio da folha em branco. Quer que vocês venham aqui? Um ponto preto, um ponto, um ponto, um ponto. A folha é tão grande, mas as pessoas só enxergavam aquele ponto. Você tem quantos anos? Quanto tempo você já viveu? A tua vida inteira, Deus derramou bênção sobre você, por isso você está aqui hoje, e louvado seja o Eterno. Por que é que a gente vai pensar só nas coisas que estão faltando? Só nas coisas que doem? Como se nada de bom existisse na vida? Nesse momento de noite interior, agradecer traz luz ao nosso entendimento. Comunhão com os outros irmãos na fé. A comunhão é uma coisa para a gente trabalhar sempre. Sempre. Tem que ter estoque. Estoque de amigo. Estoque de gente boa. Porque nessas horas, a gente pode contar com alguém para chegar lá e dizer, estou sofrendo. Estou sofrendo. Preciso de uma palavra. Você pode me ouvir? Ore em meu favor. A gente precisa ter alguém que nos dê a mão para nos mostrar o caminho à luz da palavra. Ora, se eu já estou meio desconfiado com Deus, estou me escondendo dele, às vezes eu estou achando ruim as coisas que acontecem, eu estou com dificuldade nesse relacionamento com Deus. Se eu tenho um bom relacionamento com os da mesma fé, essa pessoa pode me ajudar
a entender as coisas, numa conversa livre de censuras, preconceitos e julgamentos. A palavra diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A comunhão com os irmãos na fé é em um momento de dificuldade, oferece apoio, encorajamento e oportunidade de compartilhar esperança. Sabe aquela história de combinar? Agora é sua vez, agora é minha vez. Quando alguém nos procura para falar da dor dele, irmãos, eu quero aproveitar esse momento para dar essa orientação. É porque é para a gente ouvir a dor dele. É porque é para a gente entender a dor dele. É para a gente exercitar a nossa empatia. Eu tenho que ir para o lado dele, para mesmo sem ser ele entender a situação dele, para ver o momento como ele vê. E depois ajudá-lo a sair daquele momento para um momento melhor. Às vezes as pessoas dizem para o outro: eu estou com uma unha encravada, está me incomodando tanto. Aí o outro diz: rapaz, eu estou quase perdendo o pé, tu não sabe como está minha coluna. Meu Deus, que dor de cabeça eu tive hoje. Pronto, morre os dois. Tem que pelo menos um escapar, né? Escute a unha encravada do outro. Em outro momento, quando ele tiver com a unha encravada dele curada, ele vai poder te ouvir sobre alguma situação. Fale da sua coluna quebrada para outro, que vai te ouvir sobre a sua coluna quebrada e não vai falar sobre o dente que está doendo. Pense nisso. Quando alguém abre o seu coração para contar a dor dele, é porque ele precisa contar a dor dele para que ambos apresentem a Deus. Ele não está precisando de alguém que diga: pior sou eu, isso teu não é nada. Isso tu resolve de letra. Jamais diga a alguém que o problema dele é pequeno e que ele está se preocupando à toa, porque isso vai agravar o sentimento de incapacidade que ele vive. Assim a gente ajuda. Assim a gente ajuda. Respeitando a dor do outro e dando a ele esperança, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. O que é que a gente precisa experimentar neste momento de noite interior? Paciência e perseverança. A paciência e a perseverança nas provações são fundamentos para o crescimento espiritual e a superação da noite interior. Crescimento espiritual e superação da noite interior. O que é que a palavra diz em Tiago 1, 2 a 4? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amadurecimento. Experiência de dor para exercitar a paciência, para ser perseverante e ter amadurecimento. São muitas coisas que nos atacam neste momento de noite interior.
Eu quero lembrar mais 2 ou 3 coisas antes de irmos para a conclusão e o memorial da ceia do Senhor, com a participação de novos obreiros. Perdoar a si mesmo e aos outros. Quando você enfrenta este momento, lembra que virão muitas acusações de você mesmo sobre suas imperfeições. Você precisa perdoar a si mesmo e depois perdoar o outro, aquele que te ofendeu, aquele que te feriu. À medida que a gente entende nossas limitações e consegue liberar perdão para nós mesmos, isso nos habilita a liberar para os outros. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se eu me perdoo, eu me preparo para recomeçar e dou ao outro também, a partir do perdão, a oportunidade de seguirmos juntos. O perdão libera o indivíduo do ressentimento e abre o caminho para a cura interior e a reconciliação. Praticando a compaixão e o amor ao próximo. Em Mateus nós vemos capítulo 22, verso 39, dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento essencial que nos conecta com Deus e com o mundo ao nosso redor, aliviando a dor. Irmãos, eu já tive experiência, e eu vou ver qual delas eu posso contar, de a gente ir visitar alguém para consolar e sair de lá consolado. De a gente dar tão pouco ao outro e ver uma vida transformada com tão pouco. A vida é muito mais significativa, nós somos muito mais felizes quando a gente se liberta do egoísmo e se entrega a servir ao Senhor, cuidando também do outro. Muitas vezes é o nosso egoísmo que nos faz mergulhar no sofrimento, porque nós pensamos que temos menos do que merecemos, o que não é justo, aquela prova, enquanto a gente não consegue se libertar disso e viver cooperando para a felicidade do outro, a gente não tem paz. A gente fica na escuridão. E a luz demora a chegar. Já sabem que eu não consegui falar da experiência que lembrei, né? Não toquei no assunto, mas me veio uma experiência muito forte agora. Irmãos, abraçando a dor e buscando a Deus. A gente falou em Jó. Eu vou falar em Jó novamente. Lá no final de Jó, em algum momento lá no capítulo 42, verso 4, diz assim: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó já começa a exercitar a sua humildade. De fato, eu não tenho capacidade de entender isso, eu não sou um gênio, estava além da minha capacidade. Depois ele vai lá e diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Agora ficou tudo claro para mim. Agora há luz diante de mim. Após enfrentar sofrimento indizíveis, Jó reconhece sua finitude e a grandeza de Deus. Essa humildade o leva a uma fé mais profunda e a superação da sua angústia.
Existem muitas alternativas à nossa disposição para enfrentarmos essa noite interior e nos reconectarmos com o Senhor e sermos mais felizes. Tudo começa em estudar, viver, aplicar a nossa vida à palavra do Senhor. Porque há dentro de nós um vazio que os teólogos costumam dizer que é exatamente do tamanho de Deus. E a gente fica tentando preencher esse vazio com muitas outras coisas, quando esse vazio só vai ser preenchido por Deus. E no momento do sofrimento as pessoas mergulham mais ainda, tentando encontrar salvação, resgate, com pessoas ou coisas que não são capazes. Só Deus nos tira dessa escuridão. O irmão que nos ajuda a sair com a palavra de Deus nesse momento. É dele que vem a salvação. A luz após a noite. Concluindo, irmãos. A noite interior, embora desafiadora, é uma oportunidade de profunda transformação. Através da dor e do sofrimento, podemos confrontar nossos medos, fortalecendo nossa fé. Descobrir um novo propósito. Desenvolver compaixão e aprofundar nossa conexão com o divino. Lembre-se, a escuridão não é o fim, mas sim um passo em direção à luz. Com fé, perseverança e apoio, você, eu, nós podemos superar essa fase e alcançar um novo patamar de crescimento espiritual e realização pessoal. Sigamos em frente, com esperança e confiança, pois a luz da aurora certamente despontará após a noite mais escura. O choro pode persistir durante toda a noite, mas a alegria surge com o amanhecer. Nós vamos dizer isso juntos. O choro, a gente vai dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De novo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Nós vamos agora participar do memorial da Ceia do Senhor, e eu quero convidar para este momento as pessoas que estão escaladas para distribuir os símbolos, e quero lembrar que todos são convidados a participar deste momento. Nossos amados pastores poderão participar da ceia ao lado de suas famílias. O senhor tem menos de 39 mesmo? Tá certo. O senhor? Também. Trouxeram os documentos? Eu vou prestar conta disso, viu? Muito bem. Vocês dois vão me ajudar nesse momento, né? Eu acho que eu vou pedir mais gente, porque eu estou vendo uma multidão aí. Você é voluntário, é, Neto? Ou você está muito ocupado? Você vai dizer mais duas pessoas para vir participar conosco. Mais duas para virem conosco. Maria está se escondendo, é? Esse assim, é que você está se escondendo ou você está se oferecendo? Vem aqui, por gentileza. Breno, consegui meia, é só arrumar mais meio que a gente tem um. E aí, Neto, quem você vai escalar? Eu não estou ouvindo. Cadê Suelen? Suelen? Por favor, Suelen. Sei que você é tímida, você tem dificuldade de estar aqui em público. Hoje nós teremos a distribuição com as bandejas, com o vinho e as bandejas com o pão. Então, nós já temos a prática de
participar simultaneamente, e aí seguiremos. Só que você vai receber mais fácil hoje, né? Porque eu mesmo, eu precisava fazer um curso para ficar abrindo aquilo, aí eu fiquei treinando. Eu já tenho um esquema, quem precisar, eu faço um treinamento de como abrir. Tem todo esquema. Eu faço assim, eu viro, tiro a partezinha que simboliza o pão, aí depois que eu tiro, eu deixo ela no plásticozinho, que é uma forma bem higiênica de fazer isso, abro e tomo. Isso aí demora 15 dias, mas o pessoal vai para casa e eu continuo fazendo, né? Nós temos agora 2 pessoas que vão nos ajudar fazendo a leitura do texto. Aí eu estou contando aqui, ó, 4, 8, tá certo minha conta? 8. Eu estou contando 4. Pois é, já sabe que quem vem vai ficar, né? Venham, por gentileza, as pessoas responsáveis pela leitura, por gentileza. Neto, puxa elas. Não é assim não, levantar sem fazer um alongamento, pode dar uma distensão, né? E dar aquela parada assim, sou eu mesmo. A Nita, doutora Idinalva Francisca, mandou para mim aqui no meu ponto uma mensagem dizendo que psicologicamente esse é o momento da denegação. É quando você diz, sou eu mesmo, mas é você. Você está lá na fila do dentista, aí diz, é o próximo. Não, sou eu mesmo, é você. Até Jesus passou por isso. Quando a mãe dele disse, vá meu filho, transforma aquela água em vinho. Ele disse, mas não é minha hora. Ela, vá Jesus, siga, só com o olhar. Não é? Eu estou colocando coisa na Bíblia, mas é mais ou menos isso, viu? Queridas, vocês estão com os textos já separados, não precisa usar essa coisa arcaica que é um texto impresso não, né? É outro nível. Marcos, leitura de Marcos, por gentileza. E quando comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu-lhe e disse: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Agora nós vamos distribuir os elementos. Quando todos estiverem servidos, teremos a outra leitura. Vocês conseguem levar a bandeja e na outra mão aqui levar a outra. Você consegue 2? Muito bem. Aí eu vou ver quem você consegue 2, Maria. Muito bem. Todos que desejarem participar, podem participar. Todos que estenderem a mão, entreguem. Aqui. E aqui. Muito bem. Sigam sem pressa, em paz. Estamos bem de tempo. Fiquem em paz. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração,
a chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara o Senhor. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alguém deixou de receber algum dos elementos? Leitura do texto. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comam deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Em memória de tudo que o Senhor fez por nós, na esperança da sua volta, nós vamos participar do pão e do vinho simultaneamente. Depois, nós vamos ouvir mais um louvor e seguiremos para as nossas casas em paz. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto tu tens feito em nosso favor. Te agradecemos, ó Pai, pela morte, pela ressurreição e pela esperança que há em nosso coração. Participemos. Senhor, nosso coração se enche de esperança a cada momento que lembramos de tudo quanto tens feito em nosso favor. A cada momento que se confirma que é em Ti que devemos colocar toda a nossa confiança para qualquer coisa que tenhamos a enfrentar e para que tudo seja claro diante de nós. Agora, ó Deus bendito, que o Teu amor, que a Tua graça e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam de agora e para todo sempre.
Louvemos mais uma vez ao Senhor e depois vamos para casa em paz. Ótima semana para todos. Dê um abraço em quem você quiser agora.